Bom dia. Hoje decidi fazer um vídeo diferente. Um vídeo não tão orientativo à parte da fisiologia e do treino, mas mais orientado para um contexto, uma realidade que eu vivi pessoalmente, que está dentro do âmbito da gestão desportiva. Ora bem, eu vou falar um bocadinho sobre o quê? Sobre as federações, sobre o que é uma federação, sobre o que é o âmbito da federação relativamente à sua representação em termos de atletas, logicamente. Ora bem, o que nós vemos, efetivamente, em Portugal, em muitas federações, eu não vou focar em nenhuma federação, que é para as pessoas não julgarem que eu estou a falar especificamente, eu vou falar de uma forma mais transversal, ok? E vou dar um bocadinho da experiência que eu tive e da luta que eu tive, um bocadinho no sentido de alterar algumas questões que eu considerava importante para haver transparência e, de facto, haver honestidade em relação ao trabalho que era feito, quer pela parte dos treinadores, quer pela parte daquilo que os atletas ambicionavam. Bom, o nosso sistema federativo é um sistema podre, é um sistema que está desatualizado, desenquadrado, onde existem de facto legislação, onde existe legislação, mas nunca é cumprida, não há ninguém que supervisiona ou supervisiona de uma forma tardia, passam os ciclos olímpicos e as coisas não são resolvidas. Aconteceu comigo em várias situações. E o que é que eu pretendo aqui falar? Uma federação tem uma função que essencialmente é promover o desporto específico para o qual está a representar, se representa, logicamente. As pessoas que estão dentro de uma federação têm uma obrigação. Em primeiro ponto, é desenvolver e projetar o desporto dentro do âmbito nacional e âmbito internacional, promovendo dessa forma a modalidade e dando-lhe a imagem que, de facto, ela merece. É para isso que ela lá está, não é para outra situação. O que se passa, efetivamente, em Portugal é que, ao longo dos tempos, temos vindo a assistir, e no futebol também assistimos muito a isto, okay? Já estou a falar de modalidade, mas temos vindo a assistir ao longo do tempo que há uma procura das federações por parte de um determinado tipo de entidades e pessoas que querem, no fundo, catapultar-se para uma componente política, para terem uma imagem, ou seja, o primeiro elemento para o qual deveriam estar orientadas, que é o desenvolvimento da modalidade, passa a ser secundário. E a primeira necessidade é a imagem pessoal. Ora, isso está errado. Isto acontece porquê? Como eu já escrevi num artigo, as associações têm responsabilidade sobre isso, porque as associações é que votam na representatividade de uma federação. Ora, se as federações, por si só, já têm uma lacuna muito grande ao nível humano, em termos de formação, e colocam pessoas sem formação lá, então vamos ter um problema terrível de cima para baixo. Não há dúvidas sobre isto. Onde é que eu quero chegar aqui? Eu, em determinado momento, isto decorria, isto foi, salvo erro, no projeto dos Jogos Olímpicos de Londres, exatamente, Jogos Olímpicos de Londres. Eu desenvolvi um projeto com 10 atletas e deparei-me com um problema. Eu precisava saber com que linhas me cozer, ou seja, eu queria saber o que é que eu necessitava fazer para poder chegar a um determinado patamar e ter uma representação internacional e poder ascender a um apuramento olímpico. Bom, eu comecei a ir a provas internacionais, a pontuar em algumas, portanto, um investimento pessoal, quer ao nível pessoal, quer ao nível financeiro, meu, e o facto é que sempre que haviam provas, aquelas que têm a cereja no topo do bolo, mundiais, europeus e outras provas que poderiam dar pontuação extra para ter o acesso ao projeto olímpico, eu não conseguia lá chegar. Porquê? Porque estava sempre tapado. Por vezes, por atletas que desciam de peso, porque havia interesse nisso, outras vezes porque sim, simplesmente porque sim. Então o problema qual era? Com o qual eu me debati era que critérios é que eu tenho para saber como chegar lá. Então a minha grande luta foi, efetivamente, solicitar à entidade em questão, que não vou estar a referenciar que modalidade é que era, mas toda a gente sabe, embora eu tenha estado ligado a várias, ok? E isto é transversal. Eu solicitei que critérios é que utilizavam. E o que é que eu vim a descobrir? O que eu vim a descobrir é uma realidade.
Não havia critérios. O critério era ao olho. Ou seja, as pessoas responsáveis da seleção, ou o responsável da seleção, começava logo por ter ali um problema muito grave, que era, havia uma incompatibilidade de cargos. Ele era treinador, tinha um clube e representava a seleção. Logo aí, criamos aqui uma situação de quiproquo. Porquê? Porque puxava sempre os seus atletas para aquilo que ele pretendia. Porquê? Porque ganhava dinheiro com isso, porque ele era profissional da área, porque conseguia estar em provas maiores sem gastar um centavo e conseguir o mínimo de pontuação para poder estar em representação em provas maiores, que poderiam dar acessos a projetos e apoios financeiros, porque é preciso perceber que, entrando num projeto olímpico, nós temos dinheiro para o atleta, para o treinador, e também há um apoio extra para deslocações, o que é muito importante, que me permite também depois escolher provas internacionais, que me permitam subir no ranking internacional e no ranking europeu, no sentido de poder estar num top 10 e ter um acesso direto, isto no caso de algumas federações, ter acesso direto aos Jogos Olímpicos, ou pelo menos estar num acesso ou numa prova de apuramento. Isso é muito importante, porque sem dinheiro, de facto, não se faz nada. Ou há um pai de patrocínio, ou há um treinador de patrocínio, mas para chegarmos a grandes patamares é necessário tudo isto. Então o que é necessário para uma federação funcionar como deve ser e para podermos ascender a patamares de excelência superiores? Primeira coisa, a federação tem que funcionar de uma forma completamente clara e transparente. Tem que haver aqui, em primeira mão, uma orientação para a modalidade. Dar ênfase à modalidade, fazê-la crescer e esquecer o meu protagonismo pessoal, porque todo o resto vem pelo crescimento da própria modalidade. Então, quando falamos em seleções, os departamentos específicos, ok? Nomeadamente das seleções, tem que haver, por parte da Federação, a preocupação e o cuidado de ter o quê? Alguém isento. Primeiro, que à partida não tenha qualquer ligação a nenhum clube. Para quê? Para não poder criar aqui uma situação de incompatibilidade. Está previsto em lei, em casos específicos, ok? Mas por uma questão moral e de ética, ok? Ponto número 1, ok? Tem que ter pessoas idóneas, com conhecimento profundo sobre a modalidade, sobre as bases de treino, porque estar à frente de uma seleção implica também ter departamentos de investigação que podem desenvolver potenciais sobre os atletas, ok? E tem que saber gerir um departamento multidisciplinar, onde teremos pessoas na área da medicina, na área da fisioterapia, na área da fisiologia, etc, 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 ok? Depois, a primeira coisa que tem que haver são critérios de seleção. Para quê? Para cada treinador saber especificamente com que linhas é que tem que se cozer. Ou seja, como é que se acede a uma seleção? Temos hipóteses, várias hipóteses. Ou é campeão nacional e acede diretamente. É uma hipótese. Mas depois é que também há modelos diferenciados, no meu ponto de vista, fazem mais sentido, porque vamos imaginar que um atleta que normalmente é campeão, tem uma boa representação, é fora, etc., pá, naquele dia está doente, é uma chatice, o gajo não vai poder ir e vai outra pessoa que se torna campeão, muitas das vezes não terá se calhar a experiência, e então aí a melhor maneira será fazer 3 ou 4 provas durante a época, e será melhor de 3 ou melhor de 4, ok? E aí sim, o indivíduo até pode faltar uma vez, mas terá sempre hipótese de recuperar e chegar ao fim com uma pontuação maior, ok? É uma forma, o campeão representa a seleção. Eventualmente, provas maiores. Poderá ser definido que tem que haver a participação e pontuação em provas X, Y, Z, H, internacionalmente. Então, os treinadores já sabem que para chegar a um determinado patamar, ou estar em representação no europeu, ou seja naquilo que for, há uma necessidade de pontuar em determinado tipo de provas. Para além de ser campeão nacional, terá que fazer 1 ou 2 provas ou 3 provas internacionais que poderão ter uma mais-valia no sentido de dar mais garantias em termos qualitativos e de experiência para o atleta poder competir ao mais alto nível, que é aquilo que se passa lá fora. Quando falamos de europeus, mundiais ou de apuramentos olímpicos, falamos de pessoas que treinam a um outro nível, que têm um nível de experiência maior. Portanto, isso é importante. E é sobre isto que eu me queria focar, sobre a importância deste departamento, o departamento de seleções. Como funcionam, como devem funcionar. Para não haver dúvidas, para haver transparência. Isto não pode ser critérios a olho.
Porque eu debati num determinado momento e perguntava, mas como é que é feita a escolha? Bom, são critérios de avaliação específicas do treinador, mas quais são? Ele é que sabe, ele é que sabe. Então é olho, não pode ser. Tem que haver critérios. Ser campeão nacional, ter estado em X provas e ter pontuado, isso sim são critérios. E aí, nesse caso, eu até aceito que eventualmente possa haver um selecionador que até tenha um clube. Embora eticamente eu não considero nada correto. Mas pode acontecer porquê? Porque os critérios salvaguardam. A não ser que depois se manipulem os critérios. Também é possível fazer. Porque também aconteceu em determinado momento. Eu lutei, houve uma transformação, fui a primeira pessoa a solicitar critérios e os critérios apareceram. Eu lembro de uma simples reunião que eu tive antes de uma prova que eu fiz em Paris e foi prometido porque estávamos em via, estávamos a cerca de um ano de um apuramento olímpico. Foi-me dado garantias arrastou-se no tempo, eu continuei a lutar até que finalmente apareceram. Mas quando finalmente apareceram, e eu já trazia pontuação de provas internacionais, alteraram os jogos, os dados. Ou seja, os critérios passaram a ser critérios, mas eram critérios que foram ajustados e adaptados à altura, às necessidades daquilo que era preciso. Ou seja, tudo o que estava para trás não contava, só iria contar uma prova que era Innsbruck. E quem me está a ouvir, nomeadamente, ou que uma pessoa que deve estar a ouvir, vai-se rir porque estava presente e sabe o que é que se passou. Chegou ao cúmulo, inclusivamente, de eu ter tudo inscrito, estar preparado para ir lá, e à última da hora, o atleta ou o atleta em questão é convocado à última da hora e eu digo, mas eu tenho tudo pago, ela é que me conhece, eu é que a conheço, vocês não conhecem, não treinam com ela, não faz sentido nenhum, porque é uma prova importantíssima, pois, mas esta é assim, se ela não for pela seleção, já não pode fazer o apuramento. Ora, falando em português, foda-se. Ok, portanto, tudo isto é um processo, claro. Agora, o que é importante no meio disto tudo? É termos efetivamente uma federação transparente, consciente da sua responsabilidade e daquilo que tem que fazer e colocar os departamentos a funcionar. Nomeadamente, o das seleções tem que ser, acima de tudo, transparente. E tem que haver regras e tem que haver critérios bem definidos para toda a gente, para que todos os treinadores saberem com que linhas é que se contam. O que é que tem que fazer? Porque as coisas preparam-se com o tempo. Uma viagem que hoje eu compro por 200 paus, se eu fizer em cima da hora, pode-me sair por 3.000, aconteceu-me a mim. Uma viagem que me saía por 300 euros, eu tive que a comprar na véspera por mudanças e gastei 3.000 euros por cada pessoa, quase. Portanto, é isto que permite o quê? Desenvolver as federações de uma forma correta e ter uma grande representação internacional com atletas de excelência e o importante é isto é salvaguardar a integridade e a transparência, de maneira que ninguém ponha em causa a representação. Tem que haver critérios bem claros para toda a gente. Para quê? Para toda a gente saber com que linhas é que se cose e para todos os atletas saberem como é que podem chegar lá. E não acontecer aquilo que muitas vezes acontece na uma grande parte das federações, destas federações adormecidas, que começam a dar os seus primeiros hardcore, vamos chamar assim, que é atletas serem campeões nacionais e de repente há uma convocatória e eles não veem lá o seu nome. E não percebem porquê. Mas eu fui campeão nacional. E vai outro no meu lugar? Porquê? Isto leva ao quê? É que os atletas acabam por desligar-se das modalidades. Porque é desmotivante. E isso não pode acontecer, meus caros. Se nós queremos efetivamente um desporto de qualidade, e isto é que eu dirijo-me a todas as federações, nós temos que ter transparência. Transparência é esse nível. Mas temos que ter, de facto, transparência. Também não é só ao nível deste departamento. Há uma necessidade de ter representação nas várias classes, nomeadamente de árbitros, treinadores, fazer formações para a evolução dos próprios treinadores, para o enquadramento legal. Na própria arbitragem tem que haver um ranking. Para quê? Para sabermos efetivamente quem é que tem mais ou menos qualidade, porque existem de facto pessoas que estão habituadas a fazer as coisas, mas que nem se atualizam e que estão completamente desfasadas do tempo, da realidade, do contexto internacional que evolui de dia para dia. Tem que haver movimentação por parte da Federação no sentido de criar os departamentos e fomentá-los e dar-lhes condições para eles desenvolverem
projetos de evolução. O irem lá fora, terem contactos, fazerem cursos de formação, atualizações, proporem-se a rankings internacionais, tudo isso é importante. Portanto, o que é que vai diferenciar disto tudo? E vou manter o discurso em relação àquilo que eu pretendia, que é, ao nível das escolhas para seleções, tem que haver transparência. A transparência passa por quê? Haver critérios, existirem critérios. A partir daí, meus amigos, tudo funciona. Agora, isto é simples. É só pôr em prática. Isto é execuível. É tão fácil isto. É fácil. É só deixarem de viverem no submundo e naquele ambiente podre de compadrios, em que eu dou-te isto e tu fazes-me isto, tu chamas o meu atleta e eu beneficio-te com isto, e esqueçam isso. Isso aí não vale nada. Isso é esgoto. É a lei do esgoto. Se querem ter federações com grande representação internacional, com grande projeção da sua própria modalidade, com desenvolvimento coerente e sustentado, tem que começar por ter transparência, ter critérios para tudo, até em termos éticos. Bom, é só isto que eu queria falar. Eu podia fazer um texto, mas o texto às vezes pode permitir interpretações erradas. Assim eu a falar, não há dúvidas, eu estou a falar a olhar. E quando eu falo não há muita dúvida sobre aquilo que eu falo. E falo-vos com experiência própria. Agora, eu quero perceber uma coisa. Isto é transversal. Não estou a falar especificamente a fazer este vídeo para uma modalidade. Até poderia fazê-lo. E quem me está a ouvir sabe perfeitamente o que poderia fazer. Até por estar envolvido em algumas atividades desportivas. Algumas modalidades. Assim é que é correto. E todas elas sofrem do mesmo mal. Portanto, isto é um problema de base, da base desportiva, da formação desportiva. As pessoas que estão nos lugares que deveriam ter um conhecimento profundo e fazer por, não fazem. Muitas das vezes são politicamente corretos e pouco eticamente corretos. Ok? Pronto, fica aqui a minha opinião, é uma mera opinião de um treinador que vale o que vale. Pá, eu fui o que fui. Tive projetos olímpicos. Consegui resultados, fui campeão europeu, sub-21, consegui segundos lugares em campeonatos do mundo, tive a felicidade de ter pontuações maravilhosas em provas internacionais de renome, de peso, representações pela primeira vez em grandes prémios profissionais, outras modalidades estive ao mais alto nível, fiz dentro do âmbito da fisiologia, acho que foi o primeiro gajo a trabalhar em 4 ou 5 Dakaras, no enduro, handball, tanta coisa, futebol, mulher das coisas, judo, pá, ok. Eu falo de uma forma transversal, falo como treinador, com conhecimento não só do campo, mas também conhecimento dentro da outra área, que é a área de gestão. Eu fiz parte da base de uma associação de treinadores, sim. Eu fui vice-presidente da associação de treinadores. Sei o que é que está por trás de toda a componente política, sei o que é que está numa Assembleia Geral e ter muitas vezes que engolir sapos e estar a ver coisas que não faz sentido nenhum e ver a gente a votar a favor, quando temos as ilegalidades à frente. Eu sei o que é fazer queixa de uma entidade por fraude à polícia, nomeadamente polícia judiciária, e não só, e à própria tutela e PDJ, etc. E temos as situações travadas, porque politicamente havia aqui uma ligação. Portanto, e continuamos nestes meandros. Portanto, é necessário mudar? É. Como? Com transparência. É fácil. Fácil. Pronto, esta é a mensagem que quero dar. Acho que já me prolonguei um bocadinho no tempo, não costumava ser tanto tempo, mas 19 minutos. Ok. É o que é. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Isto vale o que vale. É só um desabafo e uma opinião pessoal de um mero professor. Nada mais do que isso. Um grande abraço, tudo bom? O próximo vídeo será noutra temática, relativamente dentro do âmbito da fisiologia. Ok? Um abraço, tudo bom?